Bom dia. Hoje são 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui falar acerca de um tema social, que é o trabalho. O trabalho é um tema social, não é uma coisa ligada à política. Não vou aqui propriamente tratar de política, mas de um tema de caráter social, o trabalho. Não sou político, não gosto de política, principalmente da política brasileira. A política brasileira, os políticos brasileiros causam-me ânsia de vômito. Portanto, aqui vou tratar de um assunto social, o trabalho. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. A edição aqui é do dia 8 de fevereiro de 2014, sábado passado, na página 4. Traz aqui um artigo com o título "Com emprego e carteira, cubana se alojará no Distrito Federal". Com emprego e carteira, cubana se alojará no Distrito Federal. E aqui está a foto da médica cubana Ramona Matos Rodrigues. O caso dela já é conhecido em todo o Brasil, né? Está saindo aí via televisão, via jornal, não é isso? Via revistas, etc. O caso da cubana aqui, a médica Ramona Matos Rodrigues, que participa do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Certo? Muito bem, repito, não sou ligado a partido político algum. Tenho nojo da política brasileira, certo? Então aqui a minha crítica é sobre um tema social, o trabalho. Muito bem, coloquei aqui como título Cuba e o programa Mais Médicos, não é isso? O governo brasileiro está trazendo aí de fora, né, de alguns países, médicos para trabalharem aqui no Brasil, no programa Mais Médicos, não é assim? Muito bem. Vamos lá, aqui a injustiça trabalhista social, a injustiça social. Muito bem. Atualmente, há 5.400 médicos cubanos aqui no Brasil, trabalhando no programa Mais Médicos. 5.400 médicos cubanos. Outros médicos vêm aí de outros países, né? Países aí da Venezuela, né? Até talvez aí médicos bolivianos, e por aí vai. Muito bem. Então vamos aqui. A tabela é a seguinte, a tabela salarial. Médicos cubanos, eles recebem aqui no Brasil R$ 2.400. Só que há um detalhe. Desses R$ 2.400, de fato, eles recebem, os médicos cubanos, recebem apenas R$ 900. R$ 900. Ou seja, R$ 300 a mais que o salário mínimo aqui no Brasil. Muito bem. O restante, a diferença vai cair numa conta bancária do médico lá em Cuba. Quando o médico retornar a Cuba, aí ele poderá levantar o restante do dinheiro. Ou seja, o médico cubano recebe no Brasil R$ 2.400 e apenas em espécie R$ 900. Portanto, aí uma vergonha, não é? Muito bem. Já os médicos de outros países, por exemplo, os médicos que vêm para cá, para o programa Mais Médicos da Venezuela, recebem em espécie, em dinheiro, aqui no Brasil, recebem R$ 10.000 no mínimo.
E há médicos aí que recebem até 15 mil reais, dependendo da função ali exercida. Muito bem, então qualquer pessoa normal, que não seja um retardado mental, qualquer pessoa que não seja fanática, vai olhar esta tabela aqui de salários e verá, na hora, de imediato, uma profunda injustiça social. E a injustiça social, que está aqui de forma clara, é a diferença gritante, diferença salarial. Os médicos cubanos estão recebendo aqui no Brasil R$ 900 apenas. R$ 900. O restante vai para uma conta lá em Cuba, a conta do médico, que ele levantará o dinheiro quando voltar àquele país. Mas veja aqui o valor que é pago aos médicos cubanos, R$ 2.400, enquanto outros médicos de outros países recebem R$ 10.000. Ou seja, uma diferença aqui, sinceramente, vergonhosa, que qualquer pessoa que esteja em plena lucidez há de concordar comigo, né? Um salário aqui, uma diferença salarial simplesmente gritante. Ora, isso aqui causa revolta. Imagine você aí, internauta, você é um médico, formou-se em medicina. Muito bem, aí você vai trabalhar em um hospital. Hospital público, dinheiro público, salário público. Pois bem, você vai trabalhar em um hospital. E ali, imagine a situação. Você está trabalhando no hospital ao lado de outros médicos. Você ali faz consultas, você faz cirurgias, né? E muitos outros procedimentos médicos. Pois bem, e você ali trabalhando no hospital ao lado de outros médicos, que também, obviamente, cursaram medicina ali ao longo de 8 anos, com a residência e tudo, não é? Você ali trabalhando ao lado dos outros médicos, você vem a receber R$ 900. R$ 900, enquanto os seus colegas médicos recebem R$ 10.000 em espécie. Então veja, isso aí vai causar revolta a você. Porque eu recebo apenas R$ 900, enquanto os meus colegas que se formaram, que fizeram o mesmo curso que eu fiz, medicina, por que eles recebem 10.000? Por quê? E eu apenas R$ 900. Isso é de uma injustiça trabalhista gritante. E é o que acontece no programa Mais Médicos. Mas só em relação aos médicos cubanos. Quando eu sempre digo aqui que Cuba é uma desgraça, Cuba é uma desgraça. Onde Cuba entra, a coisa fica feia. E aqui está um exemplo mais nítido, mais cristalino. O governo brasileiro fez convênio com Cuba e com vários países. Os médicos cubanos recebem uma porcaria. Já os outros médicos de outros países recebem já um salário considerável, um salário respeitável. Olha a diferença. Gritante. Qualquer ser humano se revolta diante de uma situação dessa, porque ela é gritante. Ela é gritante. Quando a gente vê concursos aí públicos abertos, aqui no Brasil, em várias localidades, dinheiro público ali, salário público, né? Pessoas que vão trabalhar e que serão remuneradas com dinheiro público, você vê ali que os salários são iguais, porque salários iguais geram justiça social. Salários iguais geram justiça social. Quando a pessoa faz concurso para um delegado de polícia civil de qualquer estado aí, vamos ver, estado do Ceará, alguém ali, um bacharel em direito, faz um concurso
para delegado de Polícia Civil do Ceará, lá da minha terra, no Ceará, os delegados ali que forem aprovados vão receber o mesmo salário, porque isso é justiça salarial. Se alguém faz concurso para agente administrativo de qualquer órgão público de nível médio, esse pessoal aí, agente administrativo, vai receber o mesmo salário, porque isso é justiça social. Justiça social é a pessoa receber, no caso aí, na área trabalhista, é o cidadão receber o mesmo salário que outro cidadão com profissão igual recebe. Isso é justiça salarial. Aqui não, é uma injustiça profunda. Médicos cubanos recebem apenas R$ 2.400. Já médicos de outros países recebem no mínimo R$ 10.000. É isso que revolta o cidadão. E foi essa diferença aí gritante que revoltou a médica, revoltou aqui a médica cubana Ramona Matos Rodrigues. E aqui embaixo ela diz assim, ó, ela pediu asilo político ao Brasil e pediu também asilo político aos Estados Unidos da América do Norte. E aqui no jornal eu transcrevi, ela diz assim: eu só quero ser livre. Se o Brasil me der oportunidade, ficarei muito encantada. Muito bem. Ora, a injustiça social aqui é gritante. Eu já previa isso. A Ramona Matos Rodrigues não é aqui o primeiro caso. Nem vai ser. Não, é o primeiro caso, mas não é o único caso. Virão outros problemas. Nesse sentido aqui, ela é o primeiro caso, é a primeira revolta no programa Mais Médicos. E ela tem completa razão por essa aqui diferença gritante, diferença salarial. Não é o primeiro caso, mas não será o único caso. Outros virão, porque isso aqui gera insatisfação para o trabalhador. O trabalhador quer que todos os salários sejam iguais. Se é médico, o salário deve ser igual. Se é engenheiro, o salário deve ser igual para toda a categoria de engenheiros. Salário médico para toda a categoria de médicos. De professor, salário de professor igual para toda a categoria de professor. Professor de nível médio, professor de nível universitário. É assim que funciona no serviço público essa igualdade salarial. Diferenças salariais geram insatisfação, geram ódio, geram repugnância, geram um trabalho mal feito. Ninguém é feliz assim. Um trabalhador, um médico, ele quer receber, dentro do serviço público, dinheiro público, ele quer receber salário que é pago a outros médicos. E aqui está a diferença gritante. Ninguém será feliz com uma tabela salarial vergonhosa como a que temos aqui. Se eu fosse o presidente da República Federativa do Brasil, eu jamais faria convênio com Cuba. Jamais faria convênio com Cuba. Jamais traria um médico cubano para o Brasil nessas condições aqui. Jamais, 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 jamais eu alegraria ditadores. Jamais. Se eu fosse presidente da República Federativa do Brasil. Se os médicos cubanos quisessem vir trabalhar no Brasil, eu só permitiria se a tabela salarial aqui fosse apenas uma, apenas R$ 10.000 para todos os médicos. Se os médicos cubanos, chegando ao Brasil, trabalhando aqui no programa Mais Médicos, eu pagaria a eles, em espécie, R$ 10.000, como estou pagando aí aos médicos, como estaria pagando aos médicos de outros países. Portanto, aqui, uma violência trabalhista, uma vergonha trabalhista.
uma desigualdade completamente irracional, inaceitável. Portanto, aí o esclarecimento. A médica cubana Ramona Matos Rodrigues tem toda razão por se revoltar contra essas diferenças salariais profundamente injustas. Parabéns a ela aí e vamos aguardar o que vai dar. Muito obrigado.